Salve, salve pessoal, beleza? Estou aqui de volta para falar para vocês de mais assunto interessante. Hoje eu vou contar como eu faço e como eu recomendo que você faça para tomar decisão. Decisões às vezes que envolvem tantas variáveis que você não sabe como escolher qual é a melhor opção para você. Então, fica comigo que você vai ver. Eu vou contar uma história a respeito de uma concorrência na região metropolitana de São Paulo, que foi um caso real, mas eu vou descaracterizar aqui para não envolver dados que seguramente foram utilizados por várias empresas. Para que ninguém se sinta, vamos dizer assim, exposto, né? Mas, como eu tenho conhecimento do processo, eu vou tratar com vocês aqui. A questão de problema é a seguinte: eu tenho a minha região metropolitana da cidade de São Paulo, que a gente vai ver na sequência, e eu dividi essa região em 3 grandes lotes de atuação para serviços de obras públicas. Enfim, se eu for o vencedor da licitação e tiver prioridade na escolha, qual das 3 eu escolheria? Qual seria a melhor para eu trabalhar? Quais são os critérios ou as variáveis que eu vou usar para tomar a decisão e escolher o melhor local, no meu ponto de vista, para executar as atividades de obras e manutenções públicas? Vocês já se perguntaram? Parece ser complicada a situação, mas existe um caminho para você reduzir essa incerteza na tomada de decisão. Na sequência, vamos fazer uma pequena revisão de geografia. Siga comigo aí. Então, aqui nesta tela, vocês estão vendo o mapa do Brasil, está bem pequenininho ali em cima, né? Mostrando a divisão em regiões e parte dele, uma seta azul, bem do centro do estado de São Paulo. Aí, depois, no canto superior direito, eu ponho o estado de São Paulo e sua divisão em regiões metropolitanas. Aí, a partir da região de São Paulo, da Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, eu abro um mapa maior, que vocês estão vendo aqui em primeiro plano, mais aqui para o lado esquerdo, da região metropolitana, com a cidade de São Paulo no meio e as outras cidades da metrópole em volta. E vocês podem ver a divisão da cidade em 3 áreas, que a gente vai ver na sequência, na próxima discussão aqui. Então, pessoal, fiz aqui a divisão na área nordeste, inclui parte da região norte e a região leste da Grande São Paulo. O noroeste, que inclui parte da região norte, parte da região oeste e um pouquinho da região sul também, mas eu vou chamá-la de noroeste. E sul-sudeste, que inclui o sul, o centro-sul da região, mais o sudeste, cidades do ABC e etc. Vocês podem ver aí cada uma delas ligadas no seu respectivo local no mapa. Bom, então antes da tomada de decisão, você tem que estabelecer, você ou o grupo que está tomando decisão, quais são os critérios ou os fatores que vão ser levados em conta para essa tomada de decisão. O que você considera importante para fazer sua escolha? Essa que é a pergunta principal. Eu transformei esse caso real num caso hipotético, como eu falei para vocês, né, que não expor dado de ninguém. Mas então, na minha análise, eu escolhi 3 fatores como importantes para a tomada de decisão. A violência urbana, ou seja, eu vou fazer serviço na rua, nas vias públicas. Importante para mim escolher áreas menos violentas, que têm menos ocorrências de assassinatos, ou enfim, de crimes. O acesso rodoviário, bom, já que eu tenho vários locais, várias cidades para trabalhar,
O acesso é muito importante. Sabemos que a região metropolitana de São Paulo é conhecida por ter um trânsito caótico. E o transporte público, porque eu tenho certamente que contratar pessoas, outras empresas parceiras, e os trabalhadores precisam acessar o transporte público para chegar até os locais, até as bases, ou até a base principal de operações para pegar as viaturas que vão fazer o transporte dos recursos, das pessoas, das máquinas e equipamentos. Então, o transporte público, quanto mais acessível for, melhor para mim. Tá, então tem esses 3 fatores que eu vou levar em conta, e cruzando esses 3 fatores com os locais e com as cidades de trabalho, qual é o local ou qual é a região que eu considero melhor. Isso a gente vai ver no desenrolar aqui do nosso vídeo. Bom, o processo de pesquisa que eu recomendo que vocês façam, né, para alimentar as suas planilhas, que eu vou mostrar depois, dos dados necessários para você fazer as devidas pontuações de cada um dos fatores, é você fazer pesquisa utilizando a internet, utilizando os navegadores que você utiliza, dando as buscas e pegando páginas da imprensa especializada ou de setores ou de repartições públicas especializadas. No caso, violência, eu peguei páginas da imprensa, de acesso rodoviário, peguei também páginas da imprensa e páginas de gestão de trânsito da cidade de São Paulo. E transporte público, peguei também páginas da imprensa e páginas do transporte metropolitano de São Paulo. De posse desses dados, você vai extrair as informações que você vai refinar em forma de dados para a sua matriz de decisão, ou para a sua planilha de decisão, que nós vamos ver um exemplo aí na sequência. Eu fiz 3 planilhas com as cidades e os distritos. A cidade de São Paulo é tão grande que ela tem uma divisão em distritos. Então, tem uma planilha para a região Sudeste, uma planilha para a região Nordeste e uma para a Noroeste. Então, eu peguei aqui só um dos exemplos, a região Sul-Sudeste, no caso. Então, na primeira coluna, à esquerda, eu tenho as cidades ou os distritos da cidade de São Paulo. Na segunda coluna eu fiz a distinção, se são cidades, número 2, se são distritos, número 1. Apenas para eu poder classificar de uma maneira melhor, né? Para cada uma das cidades ou dos distritos, eu dei uma pontuação de acordo com a violência. No caso, eu peguei o índice de homicídios. Tá? Então, a cidade que tem o mais baixo índice de homicídios ganhou nota 9. E a cidade que tem o mais alto ganhou nota 1. Então, nesses 2 extremos, nesse meio aí, foi feita uma pontuação de 1 a 9, né, com faixas que eu classifiquei de acordo com as taxas de homicídios da Grande São Paulo, dos municípios e dos distritos. Depois, né, na quarta coluna, eu tenho o acesso rodoviário. Então, eu coloquei as principais vias de acesso para a cidade ou para o distrito. E também tem uma escala de pontuação que foi feita, né, de 1 a 9, e aí foi dada a pontuação de acordo com a acessibilidade. Foi feito um julgamento aí de minha parte, né? Uma forma assim um tanto mais subjetiva, mas você tem que transformar os dados subjetivos em dados objetivos. Você pode ancorar a sua pesquisa em dados, por exemplo, da cidade de São Paulo, que tem uma companhia de engenharia de tráfego bastante atuante, com bastante dados, mas nem todas as cidades têm isso. Então você, além do julgamento, você ancora nos dados de índices de congestionamento da cidade. Na sequência, eu fiz a análise do acesso para o passageiro, para as pessoas que andam em transporte público. Então, também dei uma pontuação, no caso aqui de 1 a 5, e quando você tem ônibus metropolitano, quando você tem
ônibus, você tem pontuações menores. Quando você tem metrô, trem, depois metrô, você tem pontuações maiores. Aí você vai escalonando de acordo com o seu julgamento ou de acordo também com o dado objetivo. Claro que se você tem um metrô, é mais fácil você se deslocar pela cidade do que você se deslocar pela superfície de ônibus. Então a pontuação de metrô tem que ser maior, obviamente. A pontuação de trem também é grande, um pouquinho menor, talvez, que a de metrô. Você vai fazer o escalonamento da forma que achar necessário. E assim, eu também estabeleci uma nota geral de trânsito, né, que é a penúltima coluna, que vai de 100 a 300, de acordo com o boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. É claro que não abarca todas as cidades, mas dá uma boa ideia dos acessos para as regiões que foram feitas as divisões. Então aí a região que tem um melhor desempenho tem mais pontos, a que tem pior desempenho tem menos pontos. Para todas essas notas, você faz a soma, mas você pode dar pesos, né? Ou seja, você pode amplificar o valor deste fator de acordo com a sua necessidade. Claro que eu fiz uma pesagem, né, de acordo com o que eu achei adequado, e você pode ter a sua ideia. Pessoal, não é difícil perceber que a somatória ou a composição da equação com os respectivos pesos de cada um dos fatores dá uma pontuação final. Essa pontuação final dessa região, no caso que eu peguei como exemplo, sul-sudeste, vai ser comparada com a pontuação das outras regiões, nordeste e noroeste. Aquela que tiver uma pontuação melhor ou maior, né, no caso aqui, porque o maior é melhor, eu propus assim, você vai escolher, essa região é a sua região escolhida. Bom, se você não ficou satisfeito, achou que tem alguma coisa que pode melhorar, você pode refinar mais os dados, ampliar a quantidade de informações até que você fique satisfeito. Mas é assim que você faz. Achou complicado de fazer? Bom, pessoal, se você achar complicado, para pesquisas mais elaboradas, você tem que consultar profissionais com um pouco mais de bagagem, profissionais com conhecimento, por exemplo, engenheiros, administradores, que tenham condições de fazer a ligação entre dados necessários que você precisa para tomar a decisão. Mas eu vou na sequência mostrar para vocês um exemplo bem simplesinho para vocês perceberem que não é complicado. No fim das contas, é tudo mais ou menos como eu vou mostrar na sequência. Olha aqui, eu fiz uma planilha de decisão a partir de uma necessidade hipotética também. Vamos dizer que você é um aficionado por vinhos e dentre 3 opções você quer escolher a melhor. E você não sabe, porque você gosta dos 3 ou os 3 lhe parecem bem, apesar de terem suas diferenças. Então você vai fazer a divisão em 3 fatores que você considera importantes para a tomada de decisão. Obviamente você tem que conhecer, essa é a pesquisa que você tem que fazer, né? Então, eu peguei lá, né, os 3 vinhos, coloquei na coluna à esquerda, né? Depois eu abri colunas para preço, sabor e apresentação. O preço, quanto mais barato, maior a nota. Eu pus de 1 a 10, né? Sempre elimina o 0, que não ajuda muito. O sabor também, né? O que tem o melhor sabor, nota 10, o que tem o pior sabor, nota 1. E a apresentação seria a embalagem, a cor do vinho, enfim, também notas de 1 a 10. Tá? Então ali eu fiz as notas para cada um dos vinhos e o resultado é a média. Simples. Então você viu ali que o vinho A tem uma média 8, o vinho B tem uma média 7,67 e o vinho B também, o vinho C, no caso, tem também a média 7,67. Então, com esses critérios que você estabeleceu, o vinho A seria a sua escolha
adequada. Não, mas vamos dizer que você não ficou satisfeito com essa escolha, porque o vinho A, apesar de ser muito bom, que a sua matriz de decisão indicou o vinho A, ele é um pouco caro e você tem que levar em conta o preço. Bom, essa afirmação que você está fazendo, ou esse pensamento seu, demonstra que o preço tem um peso maior sobre os outros fatores. Então você vai dar, no caso, um multiplicador para a nota peso. Então eu fiz aqui, ó, vocês estão vendo, uma nova matriz de decisão, né, em que a nota do preço é multiplicada por 2. Eu dei um peso 2. Claro que o resultado, que é a média, vai ser a soma das notas, no caso a nota 1 multiplicada por 2, dividido por 4, porque você tem 4 fatores. Né? E aí vejam só que a média agora foi diferente, por causa do peso do preço. Com isso, a escolha recai sobre o vinho B, que teve uma média de 8,25. Ou seja, essa seria a melhor escolha, levando-se em conta os critérios, sendo que o preço tem uma relevância maior sobre os outros fatores. Então, perceberam? Então, pessoal, sua planilha pode ser mais ou menos sofisticada, mais ou menos com dados refinados, né? Tudo vai depender do tempo que você tem para tomar decisão, da disposição que você tem para aprofundar a sua pesquisa, né? Dos dados disponíveis no mercado, na imprensa, de forma que você possa compor a sua matriz com as respectivas notas. Assim, você pode ter uma decisão cada vez mais precisa. É importante lembrar que esse processo de matriz para tomada de decisão não elimina a incerteza. Você transforma dados que começam subjetivos em dados objetivos, mas existe ainda uma probabilidade, a gente nem sabe dizer às vezes quanto, uma probabilidade de que você possa tomar a decisão errada, mas quanto mais refinado, mais informações, quanto mais trabalho você colocar na sua pesquisa, menor vai ser a probabilidade de erro. Então eu recomendo, né, você adequar a sua pesquisa, adequar suas necessidades de tomada de decisão com um refino maior dos dados. E aí, gostou desse conteúdo? Bom, você pode usar isso para tudo na sua vida. Vai comprar um carro, você tem 3 opções, 4 opções. O que é importante para você? Vai comprar um presente? Enfim, recomendo que você use quando você está naquela dúvida cruel. Aí você reduz a sua incerteza. Bom, se você gostou mesmo desse conteúdo, dá uma notificação positiva para a gente aí. Se não gostou, pode dar notificação negativa. Deixa os comentários se você acha que tem alguma coisa que ficou errada. Também sempre tem falha meu vídeo assim, é bastante, vamos dizer assim, amador, eu faço com amor para vocês. E fica até a próxima aí, tá? Se você puder também e quiser, se inscreva no canal. Até lá!